Olá, meus queridos espectadores do canal Patas and Histórias, como vocês estão hoje? Espero que estejam bem, confortáveis e prontos para mais uma história que vai tocar profundamente o coração de cada um de vocês. Antes de começar, quero saber de onde você está assistindo este vídeo. Comenta aí embaixo a sua cidade, o seu estado. É incrível ver como nossas histórias conseguem alcançar tantos lugares diferentes deste Brasil tão grande e diverso. Cada comentário de vocês me mostra o quanto estamos conectados através dessas histórias emocionantes. O que você vai ver agora é algo que vai mexer com suas emoções mais profundas. É a história de um menino indefeso que sofria agressões constantes. Enquanto todos ao redor simplesmente ignoravam, pessoas passavam, olhavam e seguiam em frente, como se o sofrimento de uma criança fosse apenas parte da paisagem. Mas quando tudo parecia perdido, um herói improvável surgiu das sombras. Um majestoso cavalo selvagem chamado Guerreiro fez o que nenhum ser humano teve coragem de fazer. O que aconteceu depois vai transformar completamente a forma como você vê a conexão entre humanos e animais. Hoje vou compartilhar com vocês uma narrativa que mexeu muito comigo quando a conheci. É sobre aquelas conexões especiais que parecem transcender qualquer explicação lógica ou racional. Sobre como os animais, em sua pureza e intuição natural, conseguem enxergar além do que nossos olhos humanos são capazes. A história de Miguel e Guerreiro vai te fazer questionar o que realmente sabemos sobre os laços que podem existir entre espécies diferentes. Como um cavalo selvagem que nunca teve contato com humanos poderia sentir tamanha empatia por uma criança desconhecida? O que existe de tão especial nessa conexão que desafia todas as explicações científicas? Se você já sentiu aquela conexão inexplicável com um animal, aquele olhar que parece enxergar sua alma, você vai entender perfeitamente esta história. E se você nunca sentiu isso, depois deste vídeo, talvez passe a ver os animais de uma forma completamente diferente. Assista até o final, porque o desfecho desta história contém uma revelação que ninguém poderia imaginar, uma descoberta que vai unir passado, presente e futuro de uma forma que parece obra do destino. Se inscreve no canal e acompanha histórias reais que fazem a gente acreditar de novo na humanidade e nos animais também. Histórias que nos lembram que, às vezes, precisamos olhar além do óbvio para encontrar verdadeiros heróis. Agora prepare seu coração. A história que vou contar não é apenas sobre um resgate heróico, é sobre destinos entrelaçados de maneiras que desafiam qualquer coincidência. Num pequeno município chamado Vale das Serras, onde montanhas verdejantes abraçavam um vale fértil cortado por rios cristalinos, vivia o pequeno Miguel Santos. Aos 8 anos de idade, Miguel era uma criança de olhos grandes e expressivos. Seus olhos pareciam guardar mais histórias do que sua curta vida deveria conter. Magro, com os cabelos sempre um pouco compridos caindo sobre a testa, ele tinha o hábito de andar cabisbaixo, como se quisesse ocupar o menor espaço possível no mundo. Miguel morava com Jorge, seu padrasto, em uma pequena casa na beira da estrada que ligava o Vale das Serras à cidade vizinha. A casa de madeira, desgastada pelo tempo, contrastava com a beleza natural do vale. Sua mãe, Carolina, havia partido há 2 anos vítima de uma doença repentina que levou embora não apenas sua vida, mas também a única proteção que Miguel possuía contra a crueldade do mundo. Desde então, a vida do menino havia se transformado em um pesadelo silencioso. Jorge, um homem amargo que trabalhava como frentista no único posto de gasolina da região, culpava o enteado por todas as frustrações que acumulara na vida. Se não fosse por você, sua mãe nunca teria se casado comigo. Ela teria tido uma vida melhor, repetia frequentemente, especialmente depois de beber. A escola Novos Caminhos, que Miguel frequentava, ficava a 3 quilômetros de sua casa. Todos os dias, independente do clima, o menino fazia esse trajeto a pé, sozinho. Era a parte do dia que mais apreciava. Os momentos de liberdade entre a opressão de casa e a indiferença da escola. Porque sim, na escola também era invisível. Seus professores notavam as marcas em seus braços, os olhos inchados após noites de choro, o comportamento retraído, mas escolhiam não ver. Problemas familiares, diziam entre si na sala dos professores, como se isso justificasse sua omissão. A diretora Isabela, uma mulher competente em lidar com planilhas e relatórios, parecia incapaz de enxergar além das estatísticas. Miguel era apenas mais um número, mais um problema potencial a ser evitado.
As outras crianças, seguindo o exemplo dos adultos, também haviam aprendido a ignorá-lo, exceto Sofia e Lucas, dois irmãos que às vezes tentavam incluí-lo nas brincadeiras durante o recreio. Mas mesmo essa amizade era limitada pelo medo que Miguel sentia de se aproximar demais de alguém, de confiar, de ser novamente abandonado. Numa manhã de outono, quando as folhas douradas cobriam a estrada que Miguel percorria para a escola, aconteceu o episódio que mudaria tudo. Jorge havia perdido dinheiro em uma aposta na noite anterior e acordara com um humor ainda mais negro que o habitual. Ao perceber que Miguel havia tomado o último copo de leite para o café da manhã, explodiu em uma fúria desproporcional. "Você é um peso, um parasita, consome tudo e não dá nada em troca", gritou, agarrando o menino pelo braço com tanta força que deixaria marcas visíveis por semanas. Miguel, habituado às explosões do padrasto, sabia que o pior estava por vir. E veio. Um tapa violento atirou-o contra a parede da cozinha, fazendo-o bater a cabeça e cair desorientado no chão. "Hoje você não vai parar a escola", determinou Jorge com frieza. "Vai me ajudar a cortar lenha nos fundos da propriedade. Está na hora de você começar a pagar sua dívida comigo." Com as pernas trêmulas e um filete de sangue escorrendo da têmpora, Miguel seguiu o padrasto até o limite do terreno, onde começava uma pequena área de mata. Jorge carregava um machado e uma expressão que o menino conhecia bem, aquela que anunciava mais dor. Enquanto cortava alguns galhos e os jogava para que Miguel empilhasse, Jorge continuava seu monólogo de reclamações e acusações. Foi então que o destino interveio. Um grupo de ciclistas passou pela estrada próxima, conversando animadamente. Jorge, temendo ser visto agredindo o menino, ordenou que Miguel continuasse o trabalho sozinho enquanto ele voltava para casa. "E não se atreva a fugir, sei exatamente onde te encontrar", ameaçou antes de se afastar. Sozinho, com o corpo dolorido e a alma ainda mais, Miguel permitiu-se chorar silenciosamente. As lágrimas misturavam-se com o sangue e o suor, criando pequenas manchas escuras na terra sob seus pés. Foi nesse momento de desespero absoluto que ele sentiu uma presença. Erguendo os olhos, viu através das árvores a figura imponente de um cavalo selvagem. Era um animal magnífico, de pelo castanho dourado, reluzente sob a luz filtrada pelas folhas das árvores. Suas crinas negras esvoaçavam com a brisa suave, e seus olhos, aqueles olhos, pareciam fixos em Miguel com uma intensidade desconcertante. O menino ficou paralisado, não de medo, mas de espanto. Nunca havia visto um cavalo tão de perto, muito menos um selvagem. Sabia que existiam grupos de cavalos que habitavam as áreas mais remotas da Serra do Luar, mas eles raramente se aproximavam das habitações humanas. Este, porém, não demonstrava qualquer receio, permanecia imóvel, a poucos metros de distância, apenas observando. Miguel instintivamente estendeu a mão em sua direção, um gesto inconsciente de quem busca conexão, de quem precisa desesperadamente não estar sozinho. Para sua surpresa, o cavalo deu um passo à frente, depois outro e mais outro, até estar perto o suficiente para que o menino pudesse sentir seu hálito quente. Com delicadeza surpreendente para um animal tão poderoso, o cavalo baixou a cabeça e tocou a mão estendida de Miguel com o focinho. Algo inexplicável aconteceu naquele toque. Uma corrente de calor pareceu fluir do cavalo para o menino, uma sensação de conforto e proteção que Miguel não experimentava desde que sua mãe partira. Por um breve momento, ele esqueceu a dor, o medo, a solidão. Por um breve momento, ele não estava mais invisível. O som de passos pesados aproximando-se quebrou o encanto daquele encontro. Jorge voltava, e pelo barulho de sua caminhada, seu humor não havia melhorado. O cavalo ergueu a cabeça, alerta, as orelhas voltadas para a direção do som. Miguel, em pânico, sussurrou: "Vai embora, ele vai te machucar, vai." Como se compreendesse o perigo, o animal recuou alguns passos. Mas, ao contrário do que Miguel esperava, não fugiu. Deslocou-se apenas o suficiente para ficar parcialmente oculto pelas árvores, mas ainda com visão clara do menino. Jorge surgiu na clareira, o rosto contorcido em uma carranca de desaprovação. "O que você fez? Só vejo alguns galhos cortados. Inútil, completamente inútil!" vociferou, avançando ameaçadoramente na direção de Miguel. O menino recuou, sabendo exatamente o que viria a seguir. O primeiro golpe o atingiu no ombro, fazendo-o cambalear. O segundo, mais forte nas costas, levando-o ao chão. Miguel se encolheu, protegendo a cabeça com os braços, preparando-se para o pior. Foi então que o som de cascos batendo violentamente contra o solo preencheu a clareira.
Um relincho furioso cortou o ar, e antes que Jorge pudesse reagir, o cavalo selvagem irrompeu entre as árvores como uma tempestade dourada. O animal empinou-se em toda a sua altura impressionante, as patas dianteiras golpeando o ar a centímetros do rosto de Jorge. O homem caiu para trás, atônito com o súbito ataque. O cavalo posicionou-se entre Miguel e seu agressor, escavando o solo com os cascos, a postura inteira comunicando uma mensagem clara: o menino estava sob sua proteção. Jorge, embora brutal com alguém mais fraco, não tinha coragem para enfrentar um animal daquele porte. Levantou-se apressadamente e recuou. "Essa fera é perigosa, vamos embora daqui", gritou, mais para justificar sua covardia do que por real preocupação com Miguel. O menino, ainda caído no chão, observava a cena com uma mistura de terror e admiração. O cavalo permanecia entre ele e Jorge como um guardião. Seu padrasto continuou recuando até estar a uma distância segura, então gritou: "Volte para casa quando se livrar desse animal. E se contar isso para alguém, vai se arrepender." Com essa última ameaça, Jorge desapareceu às árvores, deixando Miguel sozinho, improvável protetor. Quando o som dos passos do padrasto já não podia mais ser ouvido, o cavalo virou-se calmamente para o menino. Sua postura havia mudado completamente, não mais ameaçadora, mas gentil, quase solícita. Miguel levantou-se tremulamente. Seu corpo doía pelos golpes recebidos, mas algo dentro dele havia se transformado. Pela primeira vez em muito tempo, alguém ou algo havia se colocado entre ele e o perigo. Pela primeira vez, não estava completamente sozinho. "Obrigado", sussurrou, estendendo novamente a mão para o animal. O cavalo aproximou-se e permitiu que Miguel acariciasse seu pescoço forte. "Vou te chamar de guerreiro", decidiu o menino, as lágrimas agora secas em seu rosto sujo, "porque você é corajoso como um." Como se aceitasse o nome, Guerreiro relinchou suavemente. Miguel sorriu. Um sorriso genuíno, algo raro em seu rosto marcado por tanto sofrimento. Naquele momento, uma ligação se formou, um pacto silencioso. A criança invisível havia sido vista finalmente pelo ser mais improvável, e enquanto o sol começava a descer por trás das montanhas do Vale das Serras, nenhum dos dois sabia ainda que aquele encontro não fora coincidência, que laços ancestrais, muito mais antigos e profundos do que poderiam imaginar, haviam guiado o guerreiro até Miguel naquele exato momento, que o destino havia colocado em movimento engrenagens que mudariam para sempre não apenas suas vidas, mas as de toda a comunidade ao redor. O menino invisível e o cavalo selvagem, dois seres marginalizados, dois espíritos livres encurralados por circunstâncias além de seu controle, juntos estavam prestes a reescrever suas histórias e, no processo, revelar segredos há muito esquecidos nas terras do Vale das Serras. Os dias que se seguiram ao primeiro encontro entre Miguel e Guerreiro trouxeram uma mudança sutil, quase imperceptível no comportamento do menino. Havia agora uma pequena luz em seus olhos, um segredo que carregava consigo como um tesouro precioso. Após a escola, em vez de voltar diretamente para casa, passou a desviar para a pequena clareira na mata onde havia conhecido seu protetor, e para sua surpresa e alegria, Guerreiro sempre estava lá como se esperasse por ele. Miguel levava pedaços de maçã e cenoura, que conseguia discretamente na cantina da escola, guardando partes de seu próprio lanche para o amigo. O cavalo aceitava as oferendas gentilmente, com uma delicadeza que contradizia seu porte imponente. Aqueles momentos na clareira tornaram-se um refúgio, um oásis de paz na vida turbulenta do menino. Jorge continuava com seus abusos, mas algo havia mudado dentro de Miguel. Onde antes havia apenas resignação e desespero, agora existia uma pequena semente de resistência. Ele tinha um segredo, tinha um amigo, tinha algo que Jorge não podia tocar ou destruir. Isso lhe dava forças para suportar os dias difíceis. Sofia e Lucas, os únicos colegas que ocasionalmente se aproximavam dele na escola, notaram a diferença. Durante um recreio, enquanto Miguel sentava-se sozinho sob uma árvore, os irmãos se aproximaram. "Você está diferente", observou Sofia, a mais velha dos dois, com a perspicácia de seus 10 anos. "Menos triste." Miguel deu de ombros, inseguro sobre compartilhar seu segredo, mas a necessidade de falar com alguém, de tornar real a amizade com Guerreiro através das palavras, era grande demais. "Conhecia alguém", confessou finalmente em voz baixa. "Um amigo." "Alguém novo na cidade?" perguntou Lucas curioso. "Nunca vemos você com ninguém." Miguel hesitou, então decidiu confiar.
É um cavalo selvagem que me salvou do meu padrasto. Os irmãos trocaram olhares céticos, pensando tratar-se de uma história inventada. É verdade, insistiu Miguel, percebendo a descrença. Ele se chama Guerreiro. Ele apareceu quando Jorge estava... Quando ele estava... A voz falhou, incapaz de nomear os abusos que sofria. Sofia, mais sensível à dor por trás das palavras não ditas, colocou a mão sobre o ombro de Miguel. Acreditamos em você, disse, embora seu tom sugerisse o contrário. Podemos conhecê-lo algum dia, seu amigo cavalo? A pergunta pegou Miguel desprevenido. Guerreiro era seu segredo, seu refúgio particular, mas a ideia de compartilhar aquela alegria com os únicos colegas que demonstravam alguma gentileza era tentadora. Talvez, respondeu por fim, mas vocês têm que prometer que não contarão para ninguém. Os irmãos prometeram solenemente, ainda céticos, mas intrigados o suficiente para manter o segredo. Naquela tarde, ao chegar à clareira, Miguel encontrou o Guerreiro agitado. O cavalo andava em círculos, relinchando baixo, as orelhas em constante movimento. Ao ver o menino, acalmou-se um pouco, mas continuava inquieto. O que foi, amigo? Perguntou Miguel, aproximando-se cautelosamente. Foi quando notou a ferida no flanco do animal, um corte não muito profundo, mas obviamente doloroso. Quem fez isso com você? Guerreiro não podia responder, mas sua inquietação aumentou quando sons de motores e vozes masculinas se fizeram ouvir à distância. Miguel entendeu imediatamente. Caçadores, ou talvez funcionários da reserva ambiental, estavam na área. Guerreiro estava sendo perseguido. Precisamos esconder você, decidiu o menino. Vem comigo! Para sua surpresa, o cavalo seguiu-o obedientemente, mantendo-se próximo enquanto se afastavam da clareira, adentrando partes mais densas da mata, onde os veículos não poderiam alcançá-los. Miguel não tinha um destino em mente, apenas o instinto de proteger seu amigo como Guerreiro o havia protegido. Caminharam por quase 1 hora, descendo a encosta da montanha, até chegarem a uma construção abandonada que Miguel nunca havia visto antes. Era uma estrutura antiga, parcialmente coberta por vegetação, mas ainda com teto suficiente para oferecer abrigo. Parecia ter sido uma pequena fazenda ou posto avançado, com um estábulo deteriorado e uma casa principal em ruína. Podemos ficar aqui até ser seguro, murmurou Miguel, mais para si mesmo do que para o cavalo. Guerreiro, porém, demonstrou uma estranha familiaridade com o local. Em vez de hesitar na entrada do estábulo arruinado, avançou como se conhecesse o caminho. Como se retornasse a um lugar onde já estivera antes. Miguel seguiu-o, intrigado, enquanto o cavalo se posicionava em um canto específico do estábulo. O menino notou que ali a deterioração era menor, como se aquele espaço tivesse sido poupado pelo tempo de alguma forma. Havia até mesmo restos de feno antigo, extremamente ressecado, mas reconhecível. Você já esteve aqui antes? Perguntou sem esperar resposta. Removendo alguma vegetação que crescia em uma das paredes internas, Miguel descobriu uma placa de madeira desbotada com inscrições quase ilegíveis. Limpando a poeira, conseguiu ler: Fazenda Horizontes, este 1895, família Rodrigues. O nome causou uma estranha sensação de reconhecimento em Miguel, embora tivesse certeza de nunca ter ouvido falar daquela fazenda ou daquela família. Decidiu explorar mais, deixando o Guerreiro descansando no estábulo. A casa principal, apesar do estado avançado de ruína, ainda continha móveis e objetos pessoais, como se os habitantes tivessem partido às pressas, sem levar seus pertences. No que parecia ter sido um escritório, Miguel encontrou uma fotografia emoldurada, milagrosamente preservada dentro de uma gaveta. Mostrava um homem de meia idade, ao lado de um cavalo notavelmente parecido com Guerreiro. A mesma coloração dourada, a mesma mancha branca no peito em forma de estrela. Embaixo da fotografia, uma inscrição: Antônio Rodrigues e Valente, 1985. Mais intrigante ainda foi o que Miguel encontrou ao lado da fotografia: um diário de capa de couro, suas páginas amareladas pelo tempo, mas ainda legíveis. Abrindo-o com cuidado, quase reverente, começou a ler relatos de Antônio Rodrigues sobre criação de cavalos, mas não cavalos comuns. Cavalos especiais que, segundo o diário, possuíam uma sensibilidade extraordinária para detectar crianças em perigo. As páginas descreviam como gerações da família Rodrigues haviam dedicado suas vidas a criar uma linhagem de cavalos com esta capacidade única. Cavalos que conseguiam sentir o sofrimento infantil a quilômetros de distância e eram treinados para proteger.
O diário mencionava casos de crianças salvas por estes cavalos ao longo de décadas, como se a família tivesse assumido uma missão secreta de proteção aos mais vulneráveis. Miguel folheava o diário com crescente espanto quando encontrou uma anotação que fez seu coração quase parar. Hoje perdi mais um protetor. Valente, descendente direto de nosso primeiro guardião, seguiu o chamado e não retornou. Tenho fé que encontrou a criança que precisava dele. É como meu avô Vicente sempre disse, estes cavalos não nos pertencem realmente. Apenas emprestam sua companhia até o momento que são chamados para sua verdadeira missão. A data da anotação era de exatamente 38 anos atrás, e o mais surpreendente, escrito à margem, com uma caligrafia diferente e mais recente, estava a frase: Valente retornou após 3 anos. Trouxe consigo seu filho, que chamei de guerreiro pela bravura demonstrada ao seguir o pai ainda tão jovem. Miguel deixou o diário cair, atônito. Olhou pela janela quebrada e viu o guerreiro pastando calmamente no que um dia fora o jardim da casa. Não era possível. O guerreiro mencionado no diário seria ancestral do seu guerreiro, não o mesmo animal. Cavalos não viviam tanto tempo. Ou viviam. Continuou explorando a casa, agora com um propósito definido, buscando mais conexões entre seu protetor e este lugar misterioso. No quarto principal, encontrou um medalhão preso a um pedaço de couro que parecia ter sido parte de uma coleira ou arreio. O medalhão continha um símbolo, uma estrela de 5 pontas idêntica à marca branca no peito de guerreiro. Estava absorto nessa descoberta quando ouviu o som de veículos se aproximando. Guardando o medalhão no bolso, correu para o estábulo. Guerreiro, precisamos ir. Estão vindo. O cavalo ergueu a cabeça, alerta, mas não demonstrou medo. Ao contrário, caminhou calmamente para o centro do pátio arruinado e aguardou. Como se esperasse os visitantes, 3 veículos pararam em frente à antiga fazenda. De um deles desceu um homem de meia idade, vestindo o uniforme da reserva natural Águas Claras. Ali está ele! Exclamou apontando para Guerreiro. É o espécime que estamos rastreando há meses. Miguel colocou-se instintivamente entre os recém-chegados e seu amigo. Não vou deixar que o levem! Gritou a voz trêmula, mas determinada. O homem, que Miguel mais tarde descobriria ser Sérgio Oliveira, diretor da reserva, parou surpreso. Garoto, o que está fazendo aqui? Esta área é particular, e este animal é selvagem, perigoso. Gozo, testou Miguel. Me salvou, é meu amigo. Sérgio trocou olhares com seus acompanhantes. Situação. Salvou você? Como assim? Quando o outro chegou, ele desceu Pedro, local, quem era pai. Sofia correu na direção de Miguel. Você sumiu depois da escola. Ficamos preocupados e contamos ao nosso pai sobre seu amigo Cavalo. Miguel sentiu uma pontada de traição, mas antes que pudesse responder, Guerreiro deu um passo à frente, colocando-se ao seu lado. O focinho gentilmente empurrando seu ombro como se dissesse, está tudo bem. Pedro aproximou-se cautelosamente, observando a interação entre o menino e o cavalo selvagem com espanto. Miguel, Sofia me contou sobre seu padrasto, sobre o que ele faz com você, é verdade? A pergunta pegou Miguel desprevenido. A verdade que mantivera escondida por tanto tempo, por medo, por vergonha, por falta de esperança de que alguém faria algo a respeito, diante de tantos adultos, sentiu o pânico crescer. Foi quando sentiu o apoio sólido de Guerreiro contra seu corpo, a presença constante e reconfortante que havia mudado sua vida, e soube que era a hora da verdade. Sim, respondeu simplesmente, erguendo a manga da camisa para revelar os hematomas recentes, desde que minha mãe morreu. Pedro trocou olhares significativos com Sérgio, então se ajoelhou para ficar na altura de Miguel. Ninguém mais vai te machucar, garoto. Prometo, vamos cuidar disso agora mesmo. Mas e o guerreiro? Perguntou Miguel, voltando-se para o cavalo. Vocês não podem levá-lo, ele é especial. Ele sabe quando crianças estão em perigo, ele sente. Encontrei um diário na casa que explica tudo. Sérgio pareceu intrigado. Um diário? Que casa? Miguel apontou para a construção arruinada. Ali era uma fazenda da família Rodrigues. Eles criavam cavalos especiais, cavalos que protegem criança. Rodrigues? Repetiu Sérgio, a expressão mudando para algo próximo ao espanto. Você disse Rodrigues? Antes que Miguel pudesse responder, uma voz idosa e feminina soou atrás deles. Então ele finalmente encontrou alguém para proteger.
Todos se viraram para ver uma senhora idosa descendo lentamente de um dos veículos, apoiada em uma bengala. Era Dona Teresa, uma das moradoras mais antigas do Vale das Serras, respeitada por seu conhecimento sobre a história local. Dona Teresa aproximou-se de Guerreiro sem qualquer sinal de medo, estendendo uma mão enrugada que o cavalo cheirou respeitosamente. "Você é a imagem de seu avô", murmurou ela para o animal, antes de voltar-se para o grupo atônito. Os Rodrigues não eram simples criadores de cavalos, eram guardiões, protetores das crianças do vale. Esta terra, apontou para a fazenda abandonada, foi dedicada por gerações a criar e treinar cavalos com uma sensibilidade especial. "Isso é lenda", comentou um dos homens da reserva ceticamente. "O medalhão!", exclamou Miguel, tirando do bolso o objeto que encontrara. "Ele tem a mesma marca que o guerreiro tem no peito." Dona Teresa pegou o medalhão, examinando-o com cuidado. Seus olhos envelhecidos brilharam com reconhecimento. "Este é o símbolo da linhagem dos protetores, cavalos especialmente sensíveis ao sofrimento infantil. Antônio Rodrigues, o último da família a viver aqui, dedicou sua vida a eles." "Mas isso é impossível", argumentou Sérgio, embora seu tom sugerisse dúvida. "Cavalos não podem sentir essas coisas à distância, não podem saber. Como explica então que este cavalo encontrou exatamente este menino?", rebateu Dona Teresa. "Entre tantas crianças, tantos lugares, por que Miguel?" Um silêncio desceu sobre o grupo. Miguel, sentindo-se estranhamente validado pela presença da idosa, encontrou coragem para perguntar: "A senhora conheceu os Rodrigues?" Dona Teresa sorriu, um sorriso triste carregado de memórias. "Conheci. Na verdade, meu nome de solteira era Rodrigues. Antônio era meu irmão mais velho. Fui a última Rodrigues a nascer nesta fazenda, mas saí ainda jovem. A tradição de criar os cavalos protetores era passada de pai para filho, sempre para o primogênito homem. Como Antônio não teve filhos, pensei que a linhagem havia se perdido com sua morte há 15 anos. Miguel olhou para Guerreiro com novos olhos, compreendendo agora a magnitude do que havia acontecido. "Então ele veio me procurar especificamente? Sentiu que eu precisava de ajuda?" "É o que eles fazem", confirmou Dona Teresa, acariciando o pescoço do animal. "Algumas pessoas chamam de instinto, outras de sexto sentido. Na nossa família, acreditávamos que era uma bênção, um dom que estes cavalos receberam para equilibrar um mundo onde tantas crianças sofrem em silêncio." Pedro, o policial que até então observava a cena com uma mistura de ceticismo e fascínio, aproximou-se de Miguel. "Independentemente de como este cavalo te encontrou, o importante agora é cuidar de você. Vou levar seu caso às autoridades competentes. Seu padrasto não vai mais te machucar." "Posso ficar com o guerreiro?", perguntou Miguel, olhos suplicantes. Sérgio, o diretor da reserva, parecia dividido. "Este animal é tecnicamente selvagem, parte do ecossistema protegido da Serra do Luar, mas ele nunca foi verdadeiramente selvagem", interrompeu Dona Teresa. "Os protetores vivem livres, mas não são selvagens no sentido comum, são guardiões esperando seu chamado." Ela virou-se para Miguel, e parece que este encontrou quem procurava. A discussão prolongou-se enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu acima do Vale das Serras com tons alaranjados. Miguel permanecia ao lado de Guerreiro, a mão repousando no pescoço do animal, conectados por um laço que transcendia explicações racionais. Finalmente, uma solução foi proposta. Guerreiro ficaria sob os cuidados técnicos da Reserva Natural Águas Claras, mas poderia permanecer em liberdade vigiada, junto a Miguel, que seria temporariamente acolhido pela família de Sofia e Lucas, enquanto as autoridades investigavam as acusações contra Jorge. Naquela noite, enquanto Miguel era levado para a casa de Pedro e sua família, Guerreiro acompanhou o veículo à distância, sem precisar ser guiado, como se tivesse entendido perfeitamente o acordo. Quando chegaram, o cavalo posicionou-se em um campo adjacente à casa, de onde podia observar a janela do quarto onde Miguel ficaria. Laura, assistente social chamada para acompanhar o caso, observava a cena incrédula. "Nunca vi nada parecido", comentou para Pedro. "É como se esse animal realmente entendesse o que está acontecendo." "Talvez entenda", respondeu Pedro, recordando as palavras de Dona Teresa sobre a linhagem especial de cavalos. "Acho que precisamos manter a mente aberta sobre essa história." Miguel dormiu aquela noite em uma cama confortável, com lençóis limpos e sem medo de ser acordado por gritos ou golpes. Da janela podia ver a silhueta de Guerreiro contra o céu estrelado, uma sentinela constante, seu primeiro verdadeiro protetor desde a morte da mãe.
O que nenhum deles sabia ainda era que a história estava apenas começando, que o diário encontrado por Miguel continha segredos muito mais profundos sobre a conexão entre a família Rodrigues e aqueles cavalos extraordinários, que o próprio Miguel carregava em seu sangue uma herança que explicaria por que, de todas as crianças que sofriam, Guerreiro o havia escolhido especificamente, e que o verdadeiro perigo ainda estava por vir quando Jorge descobrisse que sua vítima havia escapado, e buscasse vingança não apenas contra o menino, mas contra todos que haviam ajudado em seu resgate. Por enquanto, porém, naquela noite de descobertas e reencontros, havia apenas o alívio temporário da dor e o começo de uma cura que se estenderia muito além das feridas físicas visíveis no corpo de Miguel. O menino invisível havia sido visto finalmente, e o cavalo guardião havia cumprido a primeira parte de sua ancestral missão. A notícia sobre o resgate de Miguel espalhou-se rapidamente pelo Vale das Serras. A pequena comunidade, que por anos havia fechado os olhos para o sofrimento do menino, agora não falava de outra coisa. A história do cavalo selvagem que interviera para proteger uma criança maltratada parecia saída de um livro de fábulas, tornando-se mais elaborada a cada repetição. Na escola Novos Caminhos, a diretora Isabela convocou uma reunião de emergência com os professores. Como deixamos isso acontecer bem debaixo de nossos narizes? Questionou, o remorso evidente em sua voz. Vimos os sinais, todos vimos e ninguém fez nada. A culpa coletiva manifestava-se de diferentes formas. Alguns professores alegavam terem tentado intervir e encontrado barreiras burocráticas. Outros confessavam abertamente que preferiram não se envolver, mas o sentimento predominante era de vergonha. Vergonha por um sistema que falhou em proteger justamente aqueles que mais precisavam. Enquanto isso, na delegacia local, Jorge enfrentava um interrogatório conduzido por Pedro e um delegado da cidade vizinha. O padrasto de Miguel negava veementemente as acusações, atribuindo os hematomas do menino a brincadeiras normais de criança e quedas por falta de atenção. E como explica as marcas de dedos adultos nos braços dele? Questionou o delegado, colocando fotografias sobre a mesa. Ou os relatos de testemunhas que ouviram seus gritos e ameaças. Jorge mantinha sua versão, mas sua arrogância diminuía à medida que as evidências se acumulavam. Quando foi informado que Miguel havia sido encontrado na antiga fazenda Horizontes, um brilho de reconhecimento e medo passou por seus olhos. Aquele lugar maldito deveria ter sido demolido há anos, murmurou mais para si mesmo do que para os policiais. Pedro captou o comentário. Você conhece a fazenda Horizontes? Jorge hesitou, evidentemente arrependido de ter mencionado o local. Todo mundo no vale conhece, está abandonada há décadas, dizem que é assombrada. Assombrada por quê? Pressionou Pedro. Histórias de velhos, bobagens sobre cavalos fantasmas que protegem crianças, respondeu Jorge desviando o olhar. Eu não acredito nessas coisas. O interrogatório continuou, mas Pedro não conseguia tirar da cabeça a reação de Jorge à menção da fazenda. Havia algo mais ali, alguma conexão que ainda não estava clara. Na casa de Pedro, Miguel acordou mais descansado do que se lembrava de ter estado em anos. Por um momento, ao abrir os olhos em um quarto desconhecido, sentiu o pânico familiar. Então as memórias do dia anterior inundaram sua mente, o encontro na fazenda, as revelações de Dona Teresa, a proteção oferecida pela família de Sofia e Lucas. E Guerreiro, sua primeira ação foi correr para a janela. Lá estava ele, majestoso sob a luz da manhã, pastando calmamente no campo adjacente. Como se sentisse o olhar do menino, o cavalo ergueu a cabeça e relinchou suavemente em reconhecimento. Miguel sorriu. Aquilo não era um sonho, era real, tão real quanto as cicatrizes que carregava, mas muito mais reconfortante. Após o café da manhã, uma refeição completa, algo que Miguel raramente experimentava, Dona Teresa chegou, trazendo consigo uma caixa de madeira desgastada. Trouxe algumas coisas que você deve ver, explicou ela, acomodando-se na sala. Coisas que podem ajudar a explicar sua conexão com Guerreiro. Miguel sentou-se ansiosamente ao lado dela, enquanto Sofia e Lucas observavam a certa distância, curiosos, mas respeitando o momento. Dona Teresa abriu a caixa, fotografias de amarelados, pequenos objetos que pareciam relíquias familiares. Esta é a história dos Rodrigues dos cavalos protetores, começou ela, a voz carregada de uma reverência quase sagrada.
As primeiras fotografias mostravam a fazenda Horizontes em seu auge, campos verdejantes, estábulos bem cuidados, a casa principal imponente e acolhedora. Em uma delas, um homem de barba branca posava ao lado de um cavalo de porte majestoso. "Este é Vicente Rodrigues, meu avô, o fundador da linhagem dos protetores", explicou Dona Teresa. A história começa com ele, há quase 100 anos. De acordo com o relato de Dona Teresa, Vicente era um imigrante espanhol que chegou ao Brasil após a Guerra Civil Espanhola, trazendo consigo apenas seu cavalo, Guardião, e uma profunda tristeza por ter sido incapaz de salvar crianças durante o conflito em seu país. Estabelecendo-se no Vale das Serras, Vicente descobriu que seu cavalo possuía uma sensibilidade extraordinária para detectar o sofrimento infantil. Em mais de uma ocasião, Guardião havia escapado do estábulo durante a noite apenas para ser encontrado horas depois ao lado de uma criança em perigo, seja perdida na floresta, presa em uma construção colapsada ou vítima de maus tratos. Vicente acreditava que não era coincidência, continuou Dona Teresa. Acreditava que seu cavalo tinha um dom, uma missão. Começou então a treinar Guardião para responder a sinais específicos, a desenvolver essa sensibilidade natural. Quando o Guardião procriou com éguas locais, Vicente notou que alguns dos potros demonstravam a mesma sensibilidade, selecionando cuidadosamente os exemplares mais receptivos. Ao longo de gerações, criou uma linhagem única de cavalos especialmente treinados para detectar e proteger crianças em perigo. Os moradores do vale começaram a notar. Histórias se espalharam, algumas pessoas acreditavam, outras zombavam, mas crianças continuavam sendo salvas, às vezes em circunstâncias que pareciam milagrosas. "Mas por que a fazenda foi abandonada?", perguntou Miguel. O semblante de Dona Teresa escureceu. Nem todos viam o trabalho dos Rodrigues como algo positivo. Alguns consideravam os cavalos protetores uma anomalia, quase uma aberração. Outros temiam que a notoriedade expusesse segredos locais, incluindo casos de abuso infantil que preferiam manter escondidos. Ela retirou da caixa um recorte de jornal antigo que relatava um incêndio criminoso na fazenda Horizontes em 1995. "Antônio, meu irmão, conseguiu salvar a maioria dos cavalos, libertando-os antes que o fogo consumisse os estábulos, mas o sonho de Vicente estava destruído. Antônio permaneceu na fazenda, vivendo na parte da casa que sobreviveu, mas a criação formal dos tetores havia acabado. Os cavalos começaram a ver selvagens na Serra do Luar", completou Dona Teresa. Antônio os visitava regularmente, mantendo algum contato, mas essencialmente eles retornaram a um estado natural, embora nunca perdendo sua sensibilidade especial. Miguel absorvia cada palavra, cada imagem, conectando mentalmente com suas próprias experiências com Guerreiro. "Mas por que essa conexão entre nós é tão forte? Por que ele me escolheu?", perguntou finalmente. Dona Teresa hesitou antes de responder. "No arquivo da fazenda encontrei registros de uma filha de Joaquim Rodrigues, meu irmão mais novo, que se separou da família, Carolina Rodrigues." Miguel sentiu o coração acelerar. "Carolina? Como minha mãe?" "Sim, acredito que sua mãe era na verdade Carolina Rodrigues antes de se casar. Uma Rodrigues por sangue, o que explicaria por que Guerreiro sentiu uma conexão tão forte com você. Os protetores sempre tiveram uma afinidade especial com crianças da família." A revelação deixou Miguel atordoado. Sua própria identidade, sua história, estava sendo reescrita diante de seus olhos. Ele não era apenas Miguel Santos, o menino invisível, vítima dos abusos de Jorge. Era Miguel Rodrigues, descendente de uma linhagem dedicada à proteção das crianças. Herdeiro de um legado extraordinário que remontava a quase um século. E mais surpreendente ainda, Dona Teresa revelou que Jorge não era quem parecia ser. Seu verdadeiro nome era Jorge Mendes, filho de Ernesto Mendes, o homem acusado de atear fogo à fazenda Horizontes em 1995. "Não foi coincidência", explicou Dona Teresa. "Jorge veio deliberadamente para o Vale das Serras, buscando vingança pela prisão de seu pai. Acho que ele se aproximou de sua mãe sem saber quem ela realmente era, uma Rodrigues. Quando descobriu, deve ter visto isso como uma oportunidade de completar o que seu pai começara." Miguel sentiu um frio percorrer sua espinha ao compreender a magnitude do ódio que Jorge carregava. Este não era apenas um homem amargo, descontando suas frustrações em uma criança indefesa. Era um predador que o havia caçado deliberadamente, parte de uma vingança planejada por anos contra sua família.
E de alguma forma, através dos anos e das distâncias, Guerreiro havia sentido o perigo, um perigo não apenas para Miguel, mas para o próprio legado dos Rodrigues. Enquanto Miguel processava essas revelações, Pedro recebeu uma chamada urgente que mudaria tudo. Jorge havia escapado da custódia durante uma transferência. Estava livre e, sem dúvida, viria atrás de Miguel. As medidas de segurança em torno do menino foram imediatamente reforçadas. Miguel, porém, em vez de sentir medo, experimentou uma estranha calma. Com Guerreiro ao seu lado e a recém-descoberta força de sua herança familiar, sentia-se preparado para enfrentar o que viesse. Ele virá para a Fazenda Horizontes, declarou com convicção surpreendente para alguém tão jovem. Para terminar o que seu pai começou, Pedro, embora relutante em usar um menino de 8 anos como isca, reconheceu a lógica da conclusão de Miguel. Decidiu organizar uma operação cuidadosamente planejada, com Miguel permanecendo em segurança enquanto oficiais posicionavam-se estrategicamente ao redor da fazenda abandonada. O que ninguém esperava era que Guerreiro tivesse seus próprios planos. Na noite anterior à operação, enquanto todos dormiam, Miguel acordou com uma sensação de urgência que não era inteiramente sua. Guerreiro esperava sob sua janela, selado e pronto, como se tivesse algo importante a mostrar. Sem hesitação, Miguel desceu silenciosamente e montou no cavalo. Confiava nele completamente. Juntos cavalgaram pela noite até a Fazenda Horizontes, não para uma armadilha, como os adultos haviam planejado, mas para uma revelação. No arquivo que haviam encontrado antes, Guerreiro guiou Miguel a uma seção oculta, um compartimento secreto no assoalho que o menino não havia notado em sua primeira visita. Dentro, um conjunto de documentos revelava a verdade completa. Jorge não apenas buscava vingança pela prisão do pai. Seu pai, Ernesto Mendes, havia sido exposto por um dos cavalos protetores décadas antes, quando abusava de crianças na região. A família Rodrigues havia ajudado a levá-lo à justiça. O ódio de Jorge era ainda mais profundo e pessoal do que imaginavam. Enquanto Miguel absorvia essas revelações à luz de uma lanterna, ouviu um ruído na entrada do arquivo. Guerreiro relinchou suavemente, mas não em alarme. O cavalo havia planejado este encontro. Jorge estava parado na porta, uma arma em suas mãos, seu rosto contorcido em uma expressão de ódio calculado. Sempre soube que voltaria aqui, disse ele. É onde tudo começou, é onde tudo deve terminar. Miguel, em vez de mostrar medo, levantou-se calmamente, os documentos reveladores em suas mãos. Sei quem você é realmente, disse, sua voz firme apesar de sua juventude. Sei o que seu pai fez e sei por que você me odeia tanto. Não é apenas por eu ser um Rodrigues, é porque cada vez que olha para mim, lembra-se do que seu pai era. Jorge avançou um passo, a arma tremendo ligeiramente em sua mão. Você não sabe de nada, moleque. Meu pai foi vítima de uma conspiração dessa família maldita. Essas histórias sobre cavalos mágicos, sobre crianças em perigo. Tudo mentiras para destruir um homem inocente. Miguel balançou a cabeça, mantendo uma coragem que surpreenderia qualquer um que o conhecesse antes. Os documentos não mentem, Jorge. Há depoimentos, provas. Seu pai machucou muitas crianças como você me machucou. É por isso que Guerreiro me encontrou. É por isso que ele te deteve naquele dia na floresta. Os protetores sempre souberam. Jorge ergueu a arma, apontando-a diretamente para Miguel. Isso acaba agora. Você, este cavalo, toda essa história... Antes que pudesse completar a frase ou apertar o gatilho, um som ensurdecedor preencheu o pequeno arquivo. Pedro e sua equipe, que haviam seguido Miguel discretamente, surgiram de suas posições. Largue a arma, Jorge, está cercado. Jorge, Rodrigues. Miguel, sem pensar duas vezes, jogou-se entre a arma e Guerreiro no exato momento em que Jorge disparava. O som do tiro ecoou pelas paredes do arquivo. Por um momento terrível, o tempo pareceu congelar. Miguel sentiu um impacto surdo, mas estranhamente sem dor. Então lentamente percebeu o que havia acontecido. O medalhão em forma de estrela, aquele que havia encontrado na fazenda e guardava no bolso junto ao peito, havia interceptado a bala. Jorge não teve tempo para um segundo disparo. Pedro e seus oficiais o dominaram rapidamente, desta vez com precauções redobradas para garantir que não escaparia novamente. Enquanto Jorge era levado embora, gritando ameaças e acusações incoerentes, Miguel permanecia ao lado de Guerreiro, uma mão no pescoço do animal, a outra segurando o medalhão agora deformado pela bala.
cabala, outro símbolo de proteção, outra manifestação do legado dos Rodrigues que havia salvado sua vida. Nas semanas que se seguiram, muitas mudanças ocorreram na vida de Miguel. O julgamento de Jorge resultou em uma longa sentença de prisão, não apenas pelos abusos contra Miguel, mas também quando investigações mais aprofundadas revelaram que ele havia de fato envenenado lentamente Carolina, a mãe de Miguel. A guarda permanente de Miguel foi concedida a Dona Teresa, sua tia-avó recém-descoberta. Juntos com o apoio de Pedro, Sofia, Lucas e toda a comunidade que agora se mobilizava para reparar anos de negligência, começaram o processo de restauração da Fazenda Horizontes. A propriedade, legalmente confirmada como pertencente à família Rodrigues, tornou-se não apenas um lar para Miguel e Dona Teresa, mas também um santuário para cavalos resgatados. Mais importante, tornou-se um centro de ecoterapia especializado em crianças traumatizadas, combinando o legado ancestral dos Rodrigues com técnicas modernas. Guerreiro, completamente recuperado de seu ferimento anterior, assumiu naturalmente a posição de líder entre os cavalos do santuário. Outros descendentes dos protetores foram localizados nas montanhas e trazidos para a fazenda, assegurando a continuidade da linhagem especial. A conexão entre Miguel e Guerreiro continuou a se aprofundar de maneiras que desafiavam explicações convencionais. Juntos, conseguiam identificar crianças em perigo com uma precisão extraordinária, levando a inúmeros resgates de situações de abuso que, de outra forma, poderiam ter passado despercebidas por anos. A Escola Novos Caminhos, sob nova direção, tornou-se um modelo regional em práticas de detecção e prevenção de abuso infantil. A diretora Isabela, antes de sua aposentadoria, dedicou-se a transformar a culpa coletiva em ação positiva, implementando programas que garantiam que nenhuma outra criança sofresse em silêncio como Miguel havia sofrido. Em seu 10º aniversário, celebrado na Fazenda Horizontes restaurada, Miguel estava cercado não apenas por amigos e familiares recém-descobertos, mas também por crianças que, como ele, haviam encontrado segurança e cura através do programa do santuário. Observando a cena de uma varanda, Dona Teresa sorriu para si mesma. Vicente estaria orgulhoso. Comentou para Pedro que havia se tornado um visitante frequente e um firme defensor do trabalho realizado na fazenda. O legado continua, mais forte que nunca. Pedro assentiu, observando Miguel cavalgar guerreiro pelo campo, liderando um grupo de crianças em seus próprios cavalos, todas com rostos iluminados por sorrisos genuínos. É mais que um legado agora, respondeu. É uma missão que está se espalhando. Outras comunidades estão implementando programas similares. A noite caiu sobre a celebração e Miguel encontrou um momento para estar sozinho com o guerreiro. Sentado na grama sob as estrelas, encostado no flanco forte do animal, o menino refletia sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Sabe, às vezes me pergunto o que teria acontecido se você não tivesse me encontrado naquele dia, confessou, acariciando o pescoço de Guerreiro. Se teria sobrevivido a Jorge, se teria descoberto quem realmente sou, de onde venho. Guerreiro virou a cabeça, olhando diretamente para Miguel, com aqueles olhos profundos e sábios que pareciam ter conhecimentos muito além do que qualquer animal deveria possuir. Através de sua conexão especial, Miguel sentiu mais que uma resposta. Imagens de cavalos atravessando gerações, todos com a mesma marca em forma de estrela, todos dedicados à mesma missão sagrada. Imagens de crianças salvas, protegidas, curadas. Um fluxo contínuo de proteção que transcendia o tempo, conectando passado, presente e futuro. Você sempre teria me encontrado, não é? Murmurou Miguel, compreendendo finalmente a magnitude. Não importa onde eu estivesse, quão escondido ou invisível me sinta, você sempre teria me encontrado. Guerreiro relinchou suavemente, confirmando o que ambos já sabiam. O legado dos Rodrigues não era apenas sobre criar cavalos especiais ou salvar crianças em perigo, era sobre a conexão mais profunda possível entre espécies diferentes, uma conexão baseada em empatia, proteção e amor incondicional, uma conexão que sobrevivia ao tempo, à distância, até mesmo à morte. Miguel, agora conhecendo plenamente sua herança e seu propósito, fez uma promessa silenciosa sob as estrelas. Continuaria o trabalho de seus ancestrais, assegurando que o legado dos protetores nunca mais seria ameaçado ou esquecido.
e que nenhuma criança em qualquer lugar ao seu alcance teria que sofrer invisível e em silêncio como ele havia sofrido, Guerreiro estaria ao seu lado nessa missão, assim como estivera desde o primeiro momento. O menino invisível e seu improvável salvador, unidos para sempre por laços que transcendiam explicações comuns, juntos reescrevendo não apenas suas próprias histórias, mas potencialmente as de inúmeras crianças que ainda nem haviam nascido. E nas terras do Vale das Serras, os cavalos protetores corriam novamente livres sob o luar, suas figuras majestosas simbolizando uma promessa renovada de esperança, cura e proteção. E assim chegamos ao final dessa história tão emocionante, desta jornada profunda que conectou Miguel e Guerreiro de maneiras que a ciência talvez nunca consiga explicar completamente. Uma história que nos lembra do poder transformador que os animais podem ter em nossas vidas, especialmente nas vidas de crianças que sofrem em silêncio, invisíveis aos olhos de uma sociedade muitas vezes ocupada demais para perceber. O que testemunhamos aqui não foi apenas a história de um menino e seu cavalo, foi uma lição sobre conexões que transcendem palavras, sobre como o amor verdadeiro pode romper barreiras que parecem intransponíveis, sobre como encontros aparentemente improváveis podem ser, na verdade, parte de um plano maior que não conseguimos compreender. Guerreiro, com sua história de resiliência e coragem, ensinou Miguel não apenas a confiar novamente, mas a compreender que a vida, mesmo em seus momentos mais dolorosos, tem propósito e significado. E Miguel, com seu coração aberto, apesar de todas as feridas, deu a Guerreiro a chance de ir sua missão ancestral: proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos. Esta história me tocou profundamente enquanto a preparava para vocês. Foram longas horas de pesquisa, conversas com especialistas em ecoterapia, entrevistas com famílias que viveram transformações semelhantes através da conexão com animais. Tudo para trazer esta narrativa da forma mais autêntica e emocionante possível. Espero que ela tenha tocado seu coração como tocou o meu, e agora gostaria de saber: qual é o seu maior sonho? Talvez seja encontrar uma conexão tão especial quanto a de Miguel e Guerreiro. Talvez seja ajudar outras pessoas, ou animais, ou quem sabe, transformar dor em propósito, como Miguel fez após superar os abusos que sofreu. Compartilhe nos comentários. Vou ler cada um deles e responder pessoalmente. Se esta história significou algo para você, por favor, deixe seu like. Este pequeno gesto significa muito para o canal e nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Quero agradecer especialmente a você que assistiu até aqui. Sua dedicação e interesse são o que nos motiva a continuar. E se você ainda não é inscrito no canal Patas em Histórias, este é o momento perfeito para fazer parte da nossa comunidade. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações. Temos muitas outras histórias incríveis para compartilhar, algumas alegres, outras comoventes como esta, mas todas destinadas a nos lembrar do poder extraordinário das conexões entre humanos e animais. Por fim, gostaria que você deixasse um comentário dizendo de qual parte da história você mais gostou. Foi o primeiro encontro entre Miguel e Guerreiro, a descoberta da verdadeira identidade de Miguel como um Rodrigues, ou talvez o momento em que Guerreiro se colocou entre Miguel e a arma de Jorge, disposto a dar a própria vida para proteger o menino. Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a preparar histórias ainda melhores para o futuro. Muito obrigado por estar aqui, por se emocionar conosco, por acreditar no poder transformador das histórias. Até nosso próximo encontro aqui no Patas em Histórias. Que possamos, como Miguel, encontrar sabedoria e crescimento mesmo nos momentos mais difíceis de nossas jornadas. Que possamos, como Guerreiro, ter a coragem de proteger aqueles que precisam, mesmo quando isso significa colocar-nos em risco. E que possamos todos lembrar que, às vezes, os maiores heróis surgem nos lugares mais inesperados. E que ninguém, absolutamente ninguém, deveria ser invisível em seu sofrimento. Que Deus abençoe cada um de vocês.